realização de queimadas em plantações de cana-de-açúcar. Um julgamento que promoveu debates sobre a proteção ao meio ambiente, a saúde do trabalhador e até mesmo sobre o consumo de água no país. E diante de um tema tão técnico que ultrapassa os limites jurídicos, o relator do recurso, antes que o caso fosse submetido ao plenário do Supremo, ele convocou uma audiência pública sobre a matéria. Conheça a partir de agora os detalhes das discussões que foram promovidas nessa audiência pública, a votação do caso aqui no plenário do Supremo e ainda os novos rumos que essa matéria pode trazer no campo ambiental nesse quesito, a autorização de queimadas em canaviais. São os moradores de Paulínia que suportam os males da queima, a fuligem que mata, a sujeira que angustia e cria neuroses, estressa e abrevia a vida. A solução abstratamente mais simpática era a solução de simplesmente proibir essa queimada, porque ninguém discute que isso seja nocivo ao meio ambiente. O caso chegou ao plenário do Supremo com um recurso apresentado pelo governo do estado de São Paulo e pelo Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do estado contra uma lei do município de Paulínia, no interior paulista. Essa lei proibia a realização das queimadas para a colheita da cana-de-açúcar. O estado alegou que a proibição prejudicava as colheitas e contrariava a Constituição estadual. Já a Câmara Municipal de Paulínia sustentava que a queimada gerava danos à economia local, ao meio ambiente e à saúde da população e de trabalhadores rurais. Esse recurso extraordinário visa exatamente a verificar se as queimadas de cana-de-açúcar elas apresentam uma afronta a vários valores protegidos pela Constituição Federal. Em primeiro lugar, o meio ambiente, a dignidade da vida do trabalhador, a saúde da coletividade. Então, onde há queimadas, aplicar-se-á a decisão do Supremo Tribunal Federal com essa repercussão geral. O recurso extraordinário número 586.224 teve a repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão do STF servirá de base para outros processos semelhantes que tramitam em outras instâncias do Poder Judiciário. E como o assunto era muito técnico e envolvia questões relativas ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, o relator do recurso, ministro Luiz Fux, convidou vários envolvidos no tema para uma audiência pública. Porque os juízes têm conhecimento jurídico, têm conhecimento de direito, mas alguns conhecimentos interdisciplinares escapam à nossa percepção. Então, por exemplo, sustentam alguns que essa queimada na extração da cana deveria ser substituída pela mecanização. Segundo outros, a mecanização é absolutamente impossível e sacrificaria muitíssimo o trabalho humano. A Constituição, no artigo 225, estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente esse que é bem comum de uso do povo, ou seja, bem de uso comum do povo. O fato de meio ambiente ser bem de uso comum do povo faz com que eu tenha que, numa decisão de gestão de recursos ambientais, analisar todos os interessados naquela prática, naquele ato administrativo, naquela regulamentação, seja uma regulamentação via normas do Executivo, via normas legislativas. Então, a audiência pública é exatamente para concatenar todos os interesses. A audiência pública foi realizada em abril de 2013. 25 pessoas contra e a favor de queimadas em canaviais foram ouvidas. Representantes de produtores de cana-de-açúcar, de usinas de açúcar e álcool, autoridades na área de saúde e meio ambiente e representantes do poder público. E, na verdade, eu sou autor da lei municipal, defendo as leis municipais, sim, porque eu acredito na particularidade de cada região, de cada cidade, de cada estado, de cada município. O município de Barretos, ele tem aí 152 mil hectares. Desses 152 mil hectares, 70% é tomado pela cana. Eu até respeito a opinião de todos que me antecederam, mas vocês vão ver a realidade do que é uma queimada de cana. Vocês vão ver
que até no meu município, a Promotoria do Meio Ambiente julga como ação criminal, que ataca a sociedade, ataca a saúde, ataca os animais. Foram 2 sessões de julgamento e mais de 6 horas de debates. Ficou decidido por maioria pela inconstitucionalidade da Lei de Paulínia, que proibia totalmente a queima da palha da cana-de-açúcar. Normas federais que regulamentam a matéria, como o artigo 40 do Código Florestal e o decreto número 2661 de 1998, foram citados pelo relator, ministro Luiz Fux, como exemplos de leis que já versam sobre a matéria e não deixam espaço para a regulamentação municipal. As normas federais paradigmáticas que tratam do assunto expressamente apontam para a necessidade de traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como um método despalhador e facilitador para o corte da cana. Nesse sentido, eu destaco o Código Florestal vigente, que no seu artigo 40 determina a instituição de uma política nacional para a redução desta forma de colheita. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas. Cabe ainda trazer ao debate o decreto 2661/98, que regula o emprego do fogo em práticas agropecuárias e florestal, que estabelece um capítulo específico para disciplinar a forma de mecanização gradual do cultivo, conforme se verifica pelos dispositivos ora transcritos. Esse caso é interessante porque ele demonstra bem toda a complexidade ambiental. Querendo ou não, quando a gente tem uma plantação de cana, eu tenho uma plantação de cana que está dentro do território federal, estadual e municipal. Então, na verdade, a Constituição garante aos municípios, por força do artigo 30, a competência para legislar em interesses locais. Só que a divisão de competências ele é um pouco confusa, e aí a gente tem que analisar o caso concreto para saber se o município realmente extrapolou essas competências. No caso em questão que o Supremo decidiu, a gente tem a existência de 2 normas, uma norma federal e uma norma estadual, já tratando do assunto. Porque ali não se trata somente de queimadas, eu tenho muito mais coisa em jogo. Então eu tenho a questão da mecanização no campo, eu tenho a questão do acesso a trabalho, querendo ou não, a mecanização e a proibição de queimadas pode afetar toda uma classe, uma categoria social, e isso está refletido no voto dos ministros. Deve-se ter em mente que a substituição do homem pela máquina no trabalho de grande esforço físico é, sem dúvida, uma marcha progressiva, inevitável e desejável, pois assim se preserva a saúde do trabalhador e se obtém maior produtividade com o consequente aumento dos ganhos. Entretanto, é preciso pensar em que medida este processo se desenvolverá, a fim de acomodar da melhor forma todos os interesses juridicamente tutelados. Após a sustentação oral, o relator do recurso, o ministro Luiz Fux, votou pela inconstitucionalidade da Lei de Paulínia. Segundo ele, a eliminação da queima da cana-de-açúcar deve ser planejada e gradual. Isso por questões ambientais e sociais, como a realocação de trabalhadores. Planejamento não combina com proibição imediata. No primeiro caso do planejamento, há uma preparação prévia perpetrada pelo poder público a fim de tornar concreta uma situação desejável. De outro plano, encontra-se uma simples proibição que identifica o problema e tenta resolvê-lo, porém sem um dimensionamento das consequências advindas de um comando normativo simples e real. A inserção de colheitadeiras no plantio da cana exige mão de obra qualificada para operá-las. Todavia, se os trabalhadores não têm conhecimento técnico para tanto, é certo concluir que a proibição imediata dispensará o serviço de muitas pessoas. Embora a produtividade possa aumentar em 25% com a mecanização, é preciso haver um planejamento muito bem estruturado quanto à realocação dos trabalhadores canavieiros. É certo, pois, que a mera e direta proibição não se coaduna nessa esteira com os valores constitucionais perseguidos pela sociedade, visto que o evidente aumento no índice de desemprego abrupto trará reflexo econômico. Ao contrário do relator do recurso e dos demais ministros que aceitaram os argumentos apresentados no RE,
A ministra Rosa Weber abriu a divergência. Ela foi favorável à Lei Municipal de Paulínia. Reconhecermos uma inconstitucionalidade formal quando o município sai na defesa, forte neste preceito constitucional, dos seus munícipes, do pessoal que ali reside, diz ainda o desembargador Nalini, uma lei como esta não faria sentido na capital, onde as poluições são outras. Por isso é que permitir ou proibir queimada pertine ao peculiar interesse da cidade. São os moradores de Paulínia que suportam os males da queima, a fuligem que mata, a sujeira que angustia e cria neuroses, estressa e abrevia a vida. A queda sensível da qualidade existencial de todos os moradores da região. Por isso, legal e legítima a providência da Câmara Local em proibir queimadas. Eu concordo com o que foi dito pelos meus eminentes pares, me antecederam, que o município tem, sim, competência para legislar em matéria ambiental, quando mais não fosse por força do artigo 23, inciso 6º, também lembrado pela ministra Rosa Weber. Mas, evidentemente, esta competência em matéria de meio ambiente, de combate à poluição, deve restringir-se ao interesse local. Eles entenderam que o município é inconstitucional porque ele estava exatamente em rota de colisão com aquilo que já havia sido estabelecido pela Constituição Estadual e por leis federais que tratam dessa matéria. O município, ao legislar sobre queimadas, ele extrapola essas duas outras normas, que prevêem não uma proibição específica e direta, mas um controle e um término, vamos dizer, paulatino dessa prática. No caso do município de Paulínia, o que nós tivemos aqui na análise feita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros concluíram por maioria que a lei é inconstitucional, o que os ministros acabaram definindo é que o município acabou dispondo de maneira diversa do que a própria legislação federal e a própria Constituição Estadual estavam dispondo. Então, por esta razão, eles entenderam que o município é inconstitucional porque ele estava exatamente em rota de colisão com aquilo que já havia sido estabelecido pela Constituição Estadual e por leis federais que tratam dessa matéria. O município de Paulínia acabou editando uma legislação que proibia totalmente a prática da queimada praticada na cana-de-açúcar, no cultivo da cana-de-açúcar, enquanto a Constituição Estadual permitia que essa queimada fosse feita de maneira gradual. Mas em matéria de meio ambiente, o que diz a Constituição Federal sobre este tema? E quem tem competência para legislar? Quem tem competência para legislar sobre assuntos ambientais? E o artigo 24 da Constituição ele é muito claro ao dizer que tanto o Estado, o Distrito Federal e a União possuem competência para legislar sobre combate à poluição e proteção do meio ambiente. Mas e o município? No município a gente tem o artigo 30 da Constituição, que diz que compete a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Exemplos típicos, poluição visual de outdoor e poluição sonora. São exemplos típicos de poluição local. Só que a gente tem que analisar o caso concreto e a norma específica para saber se ele extrapola ou não essa competência. Mas o aspecto ambiental, ele não se desvincula de outros aspectos. E nesse caso específico, a gente tem aspectos sociais e trabalhistas, e econômicos também. Mas, afinal, você sabe quais são as leis de proteção ao meio ambiente que estão atualmente em vigor? Eu acho que o Código Florestal aí, salvo engano, no artigo 38 do Código, ele estabelece a proibição de queimadas em situações, salvo em situações excepcionais, mas o mais importante aí eu acho que não é nem o Código Florestal em si, mas o decreto, salvo engano, 2661, que é um decreto anterior a esse novo código, é um decreto que regulamentava o Código Florestal antigo na parte de controle de queimadas. Esse decreto ele estabelece que a queimada não é a grande vilã, desde que ela seja controlada. Então, uma queimada controlada, fazendo acero, fazendo licenciamento, ela é, em alguns pontos, benéfica. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Temos um encontro marcado no próximo programa com mais uma grande decisão do Supremo.